Podem se sentar. O pôr do sol lindo. Vão crescer para o mundo mostrar como é o lar com Jesus, para ser feliz. Prometam um ao outro eterno amor compartilhar. Nesse lar, que habite a paz do céu, refletindo o amor de Deus. Um lar de fé construir, onde juntos conseguir, e nada poderá lhe derrubar. Com Cristo vão crescer para o mundo mostrar como é o lar com Jesus, como é o lar com Jesus. Boa noite e muito bem-vindo ao casamento, à celebração do casamento do Caleb com a Ana Clara. Gostaria de iniciar hoje à noite com o Salmo 127, versículo 1. Aliás, este foi o versículo que eu e a Eliana escolhemos como o versículo-chave em cima da qual nós construiríamos o nosso lar. O Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu e a Eliana, quase 46 anos atrás, nós começamos o nosso lar, nos casando e escolhendo esse versículo justamente por reconhecer que
para ser um lar que glorifica a Deus, não seria possível simplesmente no nosso próprio esforço. Dependeria do Senhor. E semelhantemente, o Caleb e a Ana Clara têm escolhido como o versículo do seu lar no livro de Isaías, capítulo 41, em versículo 20, onde diz: para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Isso só será possível, Caleb e Ana Clara, só será possível se o seu lar for construído em cima da palavra do Senhor. O Senhor foi quem estabeleceu o casamento, e aliás, no dia em que Ele criou Adão e Eva, Ele já fez o casamento deles dois. Não deu muito tempo para se preparar em termos de uma celebração dessa, não. Também não tinha ninguém para assistir, senão somente a Deus, né? Mas é importante, o casamento é a origem realmente de todos nós. Nós todos somos descendentes deste casal. E desde sua origem, Deus então deu orientação ao casal. Até antes do pecado entrar no mundo, Deus deu orientação quanto a como deveriam viver. O versículo lá em Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tá certo que Adão e Eva não tiveram que deixar pai e mãe, mas a questão da união, que o casamento planejado por Deus deveria ser, isto aí foi planejado por Ele para ser permanente. Os filhos vêm como resultado dessa união, normalmente falando, mas os filhos a gente cria para temer o Senhor, para amar Ele de coração e para sair, se casar também. É isto que é nosso privilégio em relação ao Caleb, o irmão aqui, a esposa, quanto a Ana Clara, da mesma forma. Deus planejou o casamento. E sabe, todos nós fazemos uma escolha importante na vida. E eu estou falando desta escolha aqui. Todos nós escolhemos em quem confiar, em quem acreditar. E no final de contas, só tem duas opções: ou confiar no Criador, ou então confiar numa criatura. Seja mesmo si mesmo, você é uma criatura. E aí, destes dois, qual é que você tem escolhido como base para a sua vida e do seu casamento? É confiar no Deus que não pode mentir e que sabe de todas as coisas? Ou você confia em si mesmo? Você confia no que outras pessoas dizem? Em Jeremias 17, lá diz: maldito o homem que confia no homem. Ou seja, confiar em si mesmo ou noutra pessoa. Deus diz maldito. E por outro lado, logo em sequência, ele diz: bendito o homem que confia no Senhor. E logo após isso, ele diz, no capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
assim o Senhor nos avisa generosamente, bondosamente, o Senhor nos avisa que nós não devemos confiar em nós mesmos. O nosso próprio coração nos engana a pensar que nós somos capazes de marcar o nosso próprio caminho. Caleb, as Escrituras têm muita instrução para o marido. São coisas que nós não podemos cumprir no nosso próprio esforço, mas o Senhor então diz que o marido tem um exemplo. Sou seu pai, eu procurei ser exemplo para você, mas eu sei que eu não fui um exemplo perfeito. Mas você tem um exemplo perfeito de como você deve amar a Ana Clara e a Jesus Cristo. Ele se prontificou, Caleb, até o ponto de morrer pela sua igreja. Tão grande foi o seu amor. E é entender ao mesmo tempo que a igreja, nós os salvos, a gente não mereceu este amor, não. Ele deu a vida para nos salvar, pagando o débito que nós tínhamos. O que nós trouxemos ao Senhor não foi um bocado de crédito de coisas boas, foi débito. E Ele se dispôs a pagar isso. E é desta maneira, então, que Deus te convoca para amar a sua esposa. Você não vai poder fazer isso no seu próprio esforço. Só o Senhor pode te ajudar. Que você possa depender dele no dia a dia. A amar, a ser o provedor do sustento do lar. A ser o pastor da família. Eu te criei tendo culto doméstico em casa, que você siga o meu exemplo disto. Conduzindo o seu lar, dependente da palavra do Senhor. E Ana Clara, você tem uma responsabilidade grande também, e como a Bíblia diz, assim como a igreja se relaciona com Cristo, você tem a responsabilidade de viver assim para com o seu marido, para com Caleb. Naturalmente tem uma diferença aí, no sentido de que, quanto à igreja tem um Senhor perfeito que não peca. Mas mesmo sabendo que todos nós maridos somos pecadores, ele ainda assim chama no sentido de que a igreja de Cristo é obediente a ele. Tem muitos por aí que professam amor a Cristo, muitos que professam serem seguidores de Cristo, e as suas vidas demonstram o contrário. Vivem no dia a dia desobedientes a ele. Mas mesmo assim, Deus chama a esposa a ser auxiliadora para o seu marido, procurando a orientação dele. Você pode perguntar: Caleb, como é que eu posso ser sua auxiliadora hoje? Uma boa pergunta a fazer, até cada dia, até mais do que uma vez por dia. O matrimônio ainda tem uma responsabilidade muito grande. E nós vemos isto em Efésios capítulo 5. Em Efésios capítulo 5, Paulo, depois de dar estas instruções, as quais eu acabei de citar, que o marido e a esposa devem fazer,
Paulo diz em Efésios 5:32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Nós temos, como marido e esposa, a responsabilidade de demonstrar ao mundo o relacionamento de Cristo para com a igreja. Não é só que você deve imitar a Cristo no amor, mas o propósito deve ser a fim de que Deus seja glorificado, a fim de que por onde vocês andarem possam dizer, ali é a graça do Senhor. Essas vidas e a união estabelecida na aliança do matrimônio é resultado de seguir o Senhor Jesus Cristo no dia a dia. Não é só aí pela primeira semana ou primeiro mês, enquanto Deus os abençoar com vida. Então que o Senhor possa ser honrado com a vida de vocês, lembrando mais uma vez o versículo que vocês escolheram em Isaías 41:20, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Eu sei que vocês gostariam também de que a gente falasse aqui sobre o fato que essa vida da qual nós estamos falando aqui é impossível sem Cristo. Nós nascemos pecadores, rebeldes contra o Senhor. Nós necessitamos de regeneração, de nascer de novo. Como Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. É bem possível que nós tenhamos aqui presente hoje à noite pessoas que têm tentado construir o seu lar simplesmente em cima das suas próprias ideias e opiniões. Mas saiba que o Senhor tem planejado que o casamento seja algo muito além do que nós podemos fazer nos nossos próprios esforços. É só quando nos arrependemos do nosso pecado e confessamos a Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas. É só assim que é possível as nossas vidas glorificarem a Ele como Ele merece. Chegou a hora, realmente agora, da parte que eu sempre, no aconselhamento que eu faço aos casais, em prepará-los para o casamento, eu digo, tem uma coisa que no casamento não pode faltar, e são os votos. Deixa eu ler um versículo aqui, antes da gente pedir vocês a trocarem os votos. Em Malaquias 2:14, o Senhor pergunta, ele diz, aliás, e perguntais, por quê? Por que, Senhor, por que o nosso lar não prospera? O Senhor responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Então, enquanto vocês vão proferir os votos um para com o outro aqui, saiba que o Senhor é testemunha disto. Ele diz, é melhor não votar do que votar e não cumprir. E ele continua então dizendo, o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. A aliança que está falando aqui não é essa do dedo que vocês vão usar como símbolo também.
Porém, a aliança aqui está falando dos votos. Os votos são o que são necessários para um casamento. Não é só passar a viver juntos, até quando acharem que for conveniente. É fazer promessas diante do Senhor, diante destas testemunhas. Então, vocês podem ficar em pé agora e vamos começar com você, Caleb. Ana Clara, eu quero te amar como Cristo amou a sua igreja, entregou a sua vida na cruz por ela. Tu é o meu segundo amor. Há muito tempo ter uma esposa era apenas um sonho e uma oração. Hoje, Ana Clara, você como minha amiga se torna minha coroa. Agradeço a Jesus pela oportunidade de me tornar um com você. Obrigado por ser o que tu é para mim. Hoje, com o nosso futuro tão brilhante quanto as promessas de Deus, vou cuidar de ti, te proteger, te liderar nos caminhos do Senhor, te santificar com o estudo da palavra de Deus, providenciar pelas suas necessidades, te guardar para que o nosso lar glorifique a Deus. Hoje, Ana Clara, você como minha amiga, Hoje, Ana Clara, Hoje eu me dou a você, Ana Clara, minha amiga e meu amor. Eu te dou este anel, use-o com amor e alegria. Eu te dou esta aliança. Eu te escolho, Ana Clara, para ser minha esposa, para ter e segurar a partir de hoje, para melhor, para pior, na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza, para amar e valorizar, de acordo com a santa lei de Deus, até que a morte nos separe. Na presença de Deus eu faço este voto. Eu louvo a Deus por esta noite, a sua vontade está sendo cumprida. Apesar das pressões do presente e das incertezas do futuro, prometo minha fidelidade em te liderar nos caminhos do Senhor, cuidar de ti nas experiências da vida, para que juntos possamos crescer na imagem de Cristo e o nosso lar louve e glorifique a Ele. Amém. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não, este dia não é sobre nós. Não é sobre a incrível força do amor que temos um pelo outro. Não é sobre a paixão avassaladora e incontrolável que, porventura, tenha nos trazido cativos até aqui. Não. Este dia é sobre aquele por intermédio de quem nós vivemos, nos movemos e existimos. É sobre aquele que nos amou e se entregou sacrificialmente para pagar pelos nossos delitos quando ainda éramos seus inimigos e dignos de sua ira.
Caleb, não há nada em mim, isto é, na minha carne, que me capacite a cumprir todos os votos que faço hoje contigo. Mas é unicamente mediante o Senhor que nos prometeu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo dele. Prometo hoje diante de Deus. Hoje prometo diante dele e destas testemunhas honrar-te, respeitar-te, estar ao teu lado, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na ventura ou na desventura, por todos os meus dias. Te amarei com ou sem sentimentos, pois a aliança que faço hoje é baseada na promessa irrevogável diante de nosso Deus. Hoje, aqui, neste altar, sacrifico a minha vida diante do Senhor, à semelhança de Cristo, para servir por todos os dias das nossas vidas na terra. Prometo hoje que não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram, e que faça o Senhor o que bem me aprouver, se algo que não seja a morte me separar de ti. Eu te amo porque Ele me amou primeiro. Pois bem, agora chegou a hora de entrar as alianças, né? Com esta aliança, você pode colocar no dedo do Caleb. As alianças são um símbolo visível do compromisso feito um para com o outro nos votos. Desculpe.
E então, que cada vez que vocês veem esta aliança, possam se lembrar dos votos tomados aqui na presença do Senhor e de muitas testemunhas. E, aliás, falando de testemunhas, eu sempre gosto de desafiar as testemunhas presentes, que é um papel importante que vocês cumprem, né? Vocês ouviram os votos que fizeram. E é importante cobrar o mesmo, que cumpram o que prometeram. Muito bem. Caleb, você já colocou a aliança no dedo dela? Ok, desculpe, eu estava falando aí e não vi. Pois bem, sendo assim, como ministro do Senhor e da sua palavra, eu agora os declaro marido e esposa. Introduzo aos irmãos este novo casal. Pode dar um beijo. O pastor Zé Salles desculpe, Walter, perdão, filho dele. Walter vem então para concluir este evento com oração. Não? Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua misericórdia para com todos nós. Somos gratos porque o Senhor nos trouxe até aqui hoje. Somos gratos porque o Senhor trouxe esses dois servos teus que estão começando uma nova etapa, Senhor, na sua vida. Somos gratos porque eles têm seguido até aqui o que a tua palavra estabelece, Senhor Deus. E nós te rogamos neste momento que assim possa continuar por todos os anos que eles ainda estiverem nessa terra. Que o Senhor esteja abençoando essa nova família, todos os caminhos, todas as escolhas, todas as direções que eles tomarem, Senhor. Que o Senhor seja sempre o centro, Senhor Deus do céu. Entendendo, como nós sabemos, como pessoas que têm o conhecimento do Senhor através do teu Santo Espírito, que não é possível nada sem o seu Espírito, sem essa sua direção. E é o que nós te pedimos. É, na verdade, só o que nós podemos te pedir, Senhor. Como servos teus, nos humilhando perante a sua presença. O Senhor que é o Senhor de todos, sobre todos, Rei eterno, soberano Deus. Nós te rogamos as tuas bênçãos por essa nova família. Em nome de teu Filho Jesus. Amém. Pois bem, só em termos de aviso, depois de receberem os parabéns e os cumprimentos, vai ser servido daqui um pouco um jantar, certo? Ok, podem ir saindo.